Oi, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos responder uma pergunta de um seguidor. Então, vem comigo. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve. Bom, então vamos lá. O seguidor diz: preciso fazer uma extração numa paciente hipertensa e da última vez que aferi a pressão estava 15/11, sendo que na sessão anterior estava 16/12. Bom, então assim, primeiro de tudo, esse valor de pressão, ele não contraindica um procedimento, né, de cirurgia oral menor, uma extração, tá, em consultório, seja, né, um procedimento eletivo ou de urgência. Então, esse valor de pressão, em geral, não contraindica a realização desse tipo de procedimento, tá? Mas um paciente que já chega com o diagnóstico que é hipertenso e, de fato, uma pressão 15/11 é uma pressão alta, né? Então, tá se mantendo, né, com uma pressão alta, é importante a gente ponderar alguns aspectos, né? Destacar alguns aspectos, como, por exemplo, primeiro, identificar se essa pressão é real, tá? Então, a gente afere a primeira vez, espera 5 minutinhos, afere novamente, certo? E verifica se realmente esse valor se mantém. Isso, né, considerando, né, que a gente está fazendo uma correta aferição. Bom, depois disso, se manteve essa pressão, a gente tem que considerar, será que esse paciente não é bem ansioso, ele tem medo do procedimento, né? Ele tá bem receoso? Então, se você observa que pode ser isso também, que tem uma relação com isso também, tem que verificar se você não está diante de o que se chama de síndrome do jaleco branco. É o que acontece com aquele paciente que tem medo, né, do profissional, medo do procedimento, ansiedade, e aí quando ele chega, olha o profissional, a pressão dele vai para as alturas. Então, nesse caso, tem que observar se é isso, então aguarda um pouco mais, então conversa com esse paciente, faz ali uma reavaliação, né, faz a profilaxia, vai acalmando esse paciente e depois afere novamente a pressão, tá? E um detalhe importante é que se esse paciente ele chegar com algum incômodo, alguma dor na região, por exemplo, só a presença de dor já pode contribuir para elevar essa pressão. Então, se você observar isso, é interessante entrar já com uma medicação analgésica. E aí você vai observar essas questões. Se, né, ainda assim você vê que realmente a pressão está mais elevada, né, ainda, né, com relação à sessão anterior, antes de encaminhar para o cardiologista, que, né, é válido sim, é importante você pedir para esse paciente observar, né, aferir a pressão em outros momentos do dia, principalmente ao acordar, porque quando a gente acorda, então a gente acorda mais relaxado, então a tendência é que essa pressão esteja mais baixa. E se esse valor se mantiver, né, mesmo ao acordar, aí é interessante realmente encaminhar esse paciente para o cardiologista. Mas, considerando que esse valor de pressão não contraindica o procedimento, tá? Aí é mais uma questão realmente, se o paciente vem mantendo esses níveis pressóricos ainda fazendo uso de medicamentos, é sim válido que o cardiologista reavalie, mas não pela questão só, né, do procedimento odontológico. É possível, né, não contraindica esse valor, agora a gente precisa ter cuidados, né, a gente precisa levar em consideração alguns cuidados que nós temos que ter. Então, por exemplo, considerar a medicação, um benzodiazepínico prévio, né, então 1 hora antes o paciente fazer uso dessa medicação para ficar mais tranquilo, né. Também monitorizar esse paciente durante todo o procedimento, tá? Então, tá sempre aferindo a pressão, fazer uma técnica anestésica correta, né? Para garantir isso. E, principalmente, né, em se tratando aí de procedimento que seja um procedimento eletivo, que você, né, já considerando que já atendeu esse paciente outras vezes, é importante, né, como aqui a pessoa colocou, que desde a primeira sessão ela já percebeu, né, ela já verificou que a pressão estava mais elevada. Então, desde a primeira sessão, fazer realmente uma consulta bem detalhada, né, fazer procedimentos que não são invasivos para, né, passar confiança, para que esse paciente tenha confiança em você e quando chegar o dia,
do procedimento cirúrgico, você, né, o paciente está mais tranquilo. Então, são aspectos que a gente tem que considerar, né, quando a gente recebe um paciente que está realmente com uma pressão um pouco mais elevada, considerando que já é um paciente hipertenso. E sim, né, é possível fazer com esses cuidados que eu falei, né, não é um valor de pressão que contraindique. E se realmente se observar que essa pressão vem se mantendo mais elevada, mesmo com o uso do medicamento, é importante encaminhar, sim, para o cardiologista, tá bom? Então, espero ter aí respondido a dúvida aqui do nosso seguidor e até o próximo vídeo. Tchau!